bom dia a todos, bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, a gente recebendo aqui grandes personalidades muito importantes para a sociedade, para a economia e para o mercado imobiliário do Ceará. Afinal de contas, imóvel é uma coisa importante para todo mundo. Eu recebo aqui com muita honra, com muita felicidade, o meu amigo Patriolino Dias de Souza, recém-possado presidente do sindicato mais importante aqui do Ceará, o Sindicato da Construção, o Sinduscon Ceará. Tudo bem, Patrol? Bom dia, Ricardo. Importante estar aqui no seu programa. Importante é você realmente estar aqui a primeira vez, antes tarde do que nunca. E nesse momento especial, né, Patrol, que você vislumbra uma mudança de chave, um fim de um ciclo ruim para um ciclo virtuoso do mercado imobiliário. Então, estou muito feliz com a sua presença aqui no programa e, mais do que isso, com a sua assunção à presidência aí do Sinduscon. Vamos embora falar um pouquinho de história, Patrol. Ninguém mais do que você que tem no nome, que tem no seu gene a essência dos imóveis. Você é neto de Patriolino Ribeiro e filho de Graça Dias. Então você nasceu no mercado imobiliário. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua história, da história familiar, da tua família, desde o teu avô até a sua mãe, chegando até você, que é o herdeiro do nome do seu avô e dessa capacidade de mercado imobiliário que a família de vocês tem. Ricardo, você tocou no nome de duas pessoas que para mim são referência na minha vida, referência de integridade, referência de determinação, referência de hombridade. Tanto meu avô como minha mãe são pessoas que para mim são sensacionais. Bom, mas seu avô, o meu amigo que eu queria ter conhecido, eu chamo de meu amigo, que eu falo muito em ti, o patrão é meu amigo mesmo. Por isso que eu tenho muita tranquilidade em conversar com ele aqui. Você herdou o nome do seu avô, Patriolino Ribeiro. Patriolino Ribeiro, para quem não sabe, foi o desbravador, o grande desbravador da Zona Sul aqui de Fortaleza. Foi o criador do Guararapes, o criador da Zona Sul de Fortaleza e também passando pelo Dionísio Torres. Fala um pouquinho dessa história do Dionísio Torres. É verdade que o Colégio Santo Inácio teve o terreno doado pelo seu avô? Fala um pouquinho dessa história toda. Ricardo, como você falou no nome do vovô, é importante a gente trazer a história de vida dele. Vovô é de uma família muito humilde, do interior de Itapoca, se é assim que eu posso dizer, que a família tinha 14 irmãos e passavam necessidade. O vovô era o mais velho. E aos 14 anos de idade, meu avô veio para a capital para poder trabalhar na mercearia, né, de um parente que não era próximo, era distante, e ele dormia no corredor. Impressionante. Dormia no corredor e ainda mandava parte do dinheiro para ajudar a família em Itapoca. A gente ouve falar das pessoas, acha que é apertar um botão e ficar rico, né, e se dar bem, e não sabe que tem um trabalho longo pela frente. E a história do avô do Patrol, ela mostra, e eu acho que é um atestado, né, de que o imóvel é a base de tudo. Tudo é o patrimônio imobiliário. O dinheiro, ele vem e vai, ele se acaba rápido, mas o imóvel fica e passa de pai para filho, passa por gerações, não é isso, Patrol? Fala um pouquinho do amor do teu avô pelos imóveis. Vou só continuar a história para a gente poder contextualizar. Então, após ele trabalhar nessa mercearia, vovô, e fazendo um breve resumo, que se for contar a história do vovô é um programa. Vovô depois virou caixeiro viajante e, sendo caixeiro viajante, ele ganhava um fixo, só que aquilo não era, ele não achava interessante, aquilo não o empolgava. Então ele propôs, que não era normal, isso era década de 40, né? Não era normal a pessoa ganhar por comissão. Então ele propôs que ele ganhasse pelo que ele vendesse. Esse é que é o empresário, né? Esse é que é o empresário. Pois é, propôs isso aí e aí sim, foi quando ele começou a ganhar dinheiro. Ele saía no interior do estado, no lombo do jumento, né, oferecendo tecidos. Se não me engano, a companhia era Álvaro, alguma coisa. Então, inclusive nessas idas para o interior, foi quando ele conheceu a minha avó, que morava em Massapê, filha de um empresário, né, digamos assim, um coronel da cidade, que era de Massapê, o coronel Miguel Dias,
que ele a conheceu lá e conheceu através de vender tecidos para o meu bisavô. E após casar, que o avô dele era meio desenrolado, né? após meio totalmente, né? Após casar e depois do sogro conhecer o meu avô, viu que realmente ele tinha valor e ele propôs uma sociedade para montar uma loja, armazém de tecido em Fortaleza. Então montou, foi sucesso, então ganhou bastante dinheiro e ele tinha muita preocupação sobre o não voltar a passar fome, voltar a investir. Então ele vislumbrava nos imóveis, que é um bem de raiz, né, que são terrenos. Ele inicialmente foi loteador, então foi aí que ele ganhou dinheiro. Certo. Eu estou achando maravilhoso aqui a conversa. Você vê que o cidadão nasceu pobre, ele foi desenvolvendo sua vida, começou como vendedor, vendendo seus produtos, conheceu a sua esposa, conquistou seus sogros, desenvolveu, montou um negócio com ele e ele, percebam a essência do que o patrão falou. Ele tinha medo de voltar ao que era antes, ele tinha medo de ficar pobre de novo. E ele vislumbrou nos imóveis a grande saída para a perpetuação do seu patrimônio, do seu negócio e do seu capital. E foi aí que ele realmente se fez. E nós vamos conhecer agora, depois do nosso intervalo, nós vamos conhecer como ele desenvolveu, Patrolino Ribeiro desenvolveu o bairro Dionísio Torres e o hoje chamado Guararapes. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao programa Flash Imobiliário, conversando com o Patrolino Dias de Souza, um bate-papo sensacional. Dá vontade de ficar conversando com o patrão aqui, porque ele está falando de história. E não é qualquer história, é a história da família dele, que tem tudo a ver com o mercado imobiliário. É a prova viva de que o mercado imobiliário, de que os imóveis são o melhor investimento que existe, porque eles passam de pai para filho. Patrão, você estava falando sobre o seu avô, e eu queria que você falasse um pouquinho das histórias dele. É verdade que o bairro Dionísio Torres foi o primeiro que ele investiu. É verdade que o Colégio Santo Inácio, aquela quadra maravilhosa do Santo Inácio, foi uma doação do seu avô. É verdade também que a Unifor, né, ali, que desbravou aquela região sul da cidade, a Unifor também foi doado, o terreno foi doado pelo seu avô, ao Edson Queiroz. Fala um pouquinho dessas histórias. Só para poder contextualizar o período, né? Isso era década de 60, alguma coisa assim, final da década de 60. O vovô comprou alguns terrenos para fazer um loteamento, onde hoje é ali vizinha a Praça da Imprensa, o entorno. Então, as ruas só iam até a Carlos Vasconcelos, né? E ele bolou uma coisa para poder valorizar os terrenos dele e ele vislumbrou que o então Colégio Cristo Rei, que é atrás da Igreja Cristo Rei, que depois virou Colégio Santo Inácio, ele doou aquelas 2 quadras, que dão 20 mil metros, assim como ele doou também o terreno do Colégio Santa Cecília, porque ele sabia que essas escolas se instalando lá... Levando o colégio para a região ia valorizar. Ia valorizar. Rapaz, quer dizer então, patrão, que o Colégio Santo Inácio, ele era, na verdade, o colégio que funcionava na paróquia Cristo Rei, né? E ele vislumbrou o crescimento, levou para lá e o nome... Foi ele que deu um toquezinho também ou foi a igreja que... Não, acho que aí é a igreja. A igreja que decidiu. Colégio Santo Inácio. E não bastando o Santo Inácio, ali na Vigílio Távora, né? Antiga Avenida Estados Unidos, ele doou o terreno do Santa Cecília, né? Era um homem de muita visão, né, patrão? Vamos tirar o chapéu, né? E com essa construção do Colégio Santo Inácio, 2 quadras próximas, ele lançou o primeiro empreendimento dele, que era um empreendimento com 3 andares, que era o Paço da Pátria. Ele chegou a construir Chegou também. A construir, lá numa quadra Torres, toda, né? No Dionísio Torres tinha um empreendimento que era Paço da Pátria. E para quem não sabe, quem tem mais de 40 anos vai se lembrar o que é que nós estamos falando aqui. O seu Patrolino tinha também um supermercado. Quem se lembra do Varejão, né? O Varejão, que hoje é um Pão de Açúcar, né? Antônio Salles com o desembargador Moreira, em frente à Praça da Imprensa, foi também uma criação do seu avô, né? Esse patrão. Ele era eclético, né? Ele tinha vários negócios, né? O ponto dele não era só aquele ali. Ele tinha um outro na Padre Guerra, que é na Parquelândia, e outro na Francisco Sá. Mas como você tocou na história do Varejão, eu preciso contar uma história rápida. Conte. Que
O vovô era uma pessoa muito educada, magro, baixinho, falava baixo. E uma vez o gerente levou um caso que ele não conseguia resolver, que era uma cliente de uma pessoa muito importante da cidade, que ela era cleptomaníaca, né? Cleptomaníaca é que gosta de tirar as mercadoriazinhas e levar sem pagar, né? E aí o gerente não sabia como resolver, porque já era uma situação complicada. E certa vez o vovô disse, não, quando ela chegar aqui você me interfona, que eu desço e vou tratar do assunto. E o gerente interfonou, ele desceu e disse, senhora fulano de tal, que prazer tê-la aqui em nossa loja, que honra. Olha... A justa de Itacuja que soluciava. Olha, seu gerente, todas as vezes que essa senhora chegar aqui na nossa loja, eu faço questão que você empurre o carrinho dela. Eu quero um funcionário só para ela. Então, ele... Matou o assunto, na verdade. Ele é uma pessoa que tem... Nunca mais nossa amiga levou nem um pacote de biscoito, né? Isso era o avô dele, né? Patrão, eu te conheço, eu sei que você é um grande empresário, você mostrou aí que realmente tem o sangue do seu avô. E eu queria uma pergunta pessoal, não sei nem se não estava aqui no script para eu te perguntar. Tu te considera mesmo o herdeiro da família para o braço imobiliário? Você se considera o sucessor natural do seu avô, Patriolino Ribeiro, e da sua mãe, Dona Graça Dias de Souza? Ricardo, como eu coloquei no começo do programa, meu avô e minha mãe são minha referência, né? Minhas referências. E assim, se eu conseguir ser 10% do que eles foram, para mim já estou muito satisfeito. Ele é modesto, viu? Eu conversando com a mãe dele, ela tem um orgulho grandioso. E esse orgulho ficou consubstanciado ainda mais fortemente nessa última quinta-feira, né, que passou, da semana passada, em que ele assumiu um cargo importantíssimo como presidente do principal sindicato aqui do Ceará, que é o Sindicato da Construção, o Sinduscon. E eu queria saber o seguinte, patrão, foi por livre e espontânea vontade que você assumiu o Sinduscon ou foi por livre e espontânea pressão dos seus amigos? Porque afinal você foi eleito por aclamação, não teve nem concorrência, né? Fala um pouquinho sobre a tua presidência, a chegada à presidência do Sinduscon. Ricardo, eu estava meio a um ano sabático com a família, aproveitando que o mercado imobiliário estava em baixa e a gente não tinha mais nenhuma obra para entregar. E quando alguns colegas ligaram para mim e disseram, patrão, eu acho que você devia se preparar para ser o próximo presidente do Sinduscon. Eu disse, não, mas vamos analisar, eu preciso ligar para outras pessoas, porque não adianta a pessoa ser líder de si só, né, Ricardo? A pessoa tem que algumas pessoas querendo que você seja o líder. Então, liguei para algumas pessoas e sim, as pessoas disseram, não, patrão, eu acho que está no seu momento, vamos lá, vamos como a gente tem uma gestão participativa, com vários diretores muito competentes, então é importante. Estamos aí abraçando esse desafio. Eu acho que para ser presidente de um sindicato dessa envergadura, você tem que ter tempo, né? Você tem que se dedicar para os outros. E para você se dedicar para os outros, você já precisa estar com o seu negócio pessoal resolvido. Eu acho que ninguém melhor do que você, por entender do ramo, as dificuldades por que passa o ramo, você que sente na pele porque está lá na linha de frente comercial e administrativa da tua empresa, que é a Dias de Souza, mas você é um cara tranquilo, é um cara que tem patrimônio, é uma pessoa que pode aguentar 2 anos aí de dificuldade sem afetar o seu negócio. Então ninguém melhor do que você, essa é a minha opinião, para ser presidente do Sinduscon. Mas você está recebendo um Sinduscon, patrão, num momento complexo, né? Saindo de uma crise, vamos usar esse nome, eu não gosto de usar, mas estou falando, uma crise que foi potencializada pelo fato de não ser mais obrigatório o pagamento da contribuição sindical, que isso aí realmente afetou muito os sindicatos. Um sindicato que tinha um caixa grandioso e hoje está com um caixazinho mais curto do que coisa de bacurim, como diz o Matuto. Como é que você recebeu o Sinduscon? Quais foram os seus primeiros passos e quais são os principais desafios da tua gestão? Ricardo, o Sinduscon desempenha um papel importantíssimo no setor da construção civil e os associados enxergam isso e a gente tem aí diversos serviços oferecidos. Então, sim, passamos por uma crise, sim, não temos mais a obrigatoriedade, porém as pessoas enxergam que tem o Sinduscon como o líder máximo para poder a gente ter diálogos
com os governos para que a gente consiga ter uma ambiência boa para que as empresas voltem a crescer, voltem a gerar emprego e renda. Falar em ligação com o governo, com as autoridades, né? Aquela tua posse foi algo assim comentado na cidade toda, né? Tava lá somente todos os representantes, os mandatários dos 3 poderes do estado e do município, governador, vice-governadora, os 3 senadores, você conseguiu, os 3 senadores, senador Tasso Gereissati, senador Eduardo Girão e o Cid, todos lá lhe prestigiando. Você vê isso como uma coisa do patriolino ou você vê isso como uma forma de respeito das autoridades e da sociedade, do empresariado todo para a tua gestão, antevendo uma bonança que está chegando aí para o mercado imobiliário? Como é que você vê isso aí? Ricardo, o setor da construção civil é um setor importante, é um setor que gera muitos empregos. Nós somos responsáveis por 4,5% do PIB. Em 2014 já chegamos a ter quase 8% do PIB do Ceará, o setor da construção civil. Chegamos a gerar 100 mil empregos em 2014. 100 mil empregos? 100 mil empregos. Em 2018 ficou um pouco abaixo de 60 mil. Então, sim, é pelo setor... É uma forma de respeito, né? Mas lógico que tinham vários amigos, né, que gostam da gente, prestigiando também. Não, mas realmente foi uma festa fenomenal, maravilhosa, e que realmente é raro você ir para um evento em que, primeiro, você visse o brilho nos olhos ali, né? Todo mundo feliz, todo mundo otimista. Segundo, essa ruma de autoridade junta, rapaz. Presidente do Tribunal de Justiça, o prefeito, o presidente da Assembleia, da Câmara Municipal, etc. Todo mundo lá lhe prestigiando. E mais do que você propriamente, o setor da construção civil, que é, como você disse, a principal indústria do Brasil, porque é a que mais emprega, né? E quem mais emprega merece todo o respeito e todo o respaldo do governo. Não é isso, patrão? Vamos agora a um rápido intervalo e nós vamos fechar conversando com o Patriolino sobre as perspectivas para a gestão dele e para especialmente o mercado a partir agora desse ano 2020. De volta ao programa Flash Imobiliário, nesse bate-papo descontraído com meu amigo, meu irmão, que agora assumiu um grande cargo de muita responsabilidade, que é o cargo de presidente do Sinduscon Ceará, o sindicato da construção, o mais importante na nossa visão, porque é o que mais emprega, não somente no Ceará quanto no Brasil. E nesse sentido, patrão, eu te pergunto quais são os desafios principais que você antevê aí na sua gestão na frente do Sinduscon. Ricardo, o desafio principal é a gente continuar esse diálogo com o governo, seja ele municipal, estadual, federal, para que a gente consiga ter uma ambiência maior, uma segurança jurídica para o incorporador, para o construtor, para que a gente possa voltar a crescer. Você falou, eu me lembro que no seu discurso de posse você falou na história do ICMS, né? Que agora o governo federal quer que os estados baixem o ICMS, mas tem uma questão do ICMS para a construção civil. O que é basicamente isso aí? Na verdade, nós adquirimos mercadorias de fora do estado para utilizar como insumo. Nós não somos consumidores finais. E então não era para a gente pagar ICMS, já que a gente já paga... A diferença de ICMS que você diz, né? Já que a gente já paga ISS. Porém, o governo do estado enxerga diferente. Então, a gente propõe um convênio, como se tinha aí há uns 6 anos atrás, que a gente pagar... no meio seria um acordo para que a gente não fique nessa briga judicial. Entendi. Esse é um dos desafios, não vamos falar aqui de todos não, porque senão o programa acaba, que o programa também é curto. Patrol, ele é a prova viva de que o imóvel é tudo. É como dizia o ex-presidente, falecido presidente americano Roosevelt, Theodore Roosevelt, que diz o seguinte: o imóvel é a base da riqueza, e está aqui a prova viva disso. E ele está assumindo aqui, já é o presidente do Sinduscon Ceará. Te pergunto, patrão, existe uma perspectiva esse ano? Nós ainda temos o estoque dos imóveis do Ceará, já diminuíram bastante, mas ainda tem um estoquezinho. E para nossa surpresa, nós confirmamos já para esse ano lançamentos imobiliários que beiram os 3 bilhões de reais em valor geral de venda. Qual é a tua visão sobre isso? Você acha que esses lançamentos vão acontecer, mesmo tendo estoque? Qual é a tua visão? Ricardo, nós vimos com muito otimismo nesse momento. Nós tivemos uma redução de taxa de juros e agora, semana passada, caiu mais um pouco, está em 4,25. Nunca se teve uma taxa
tão barata como em todo o período. Nós temos uma inflação que está baixa, nós temos uma estabilidade na economia, que isso propicia que você volte a crescer. E quando você pega o exemplo de São Paulo, que em 2019 lançou 90 mil unidades e vendeu 60 mil, então lá realmente virou a chave. E aqui no Ceará as coisas demoram um ano, tem um delay de um ano, então acreditamos sim que esse ano é um ano de crescimento. Você falou quanto a estoques. Ainda temos um estoque razoável, porém esse estoque já foi maior. O estoque atual é em torno de 8.700 unidades, já chegamos a 13 mil. E como o ciclo da construção é muito longo, a gente acredita que, como os construtores incorporadores não lançam há 4 anos, a gente acredita que algumas tipologias daqui a um ano e meio cheguem até a faltar. Então esse é o momento do consumidor aproveitar, né? Você acha então que esse momento é o fim de um ciclo até que não foi tão ruim para comprador, porque está comprando barato, mas péssimo para a indústria, né? É um fim de um ciclo e vai começar os lançamentos, né? Tu acha que quem comprar agora está comprando ainda no melhor momento, que as construtoras ainda estão vendendo barato, e quem não comprar agora vai perder a oportunidade porque os preços vão retomar? Os estoques das construtoras estão baixando de uma maneira substancial. Vertiginosa, né? Então, algumas construtoras estão quase com seu estoque zero. Tem alguns produtos que estão zero, que já conseguiram desovar tudo. Então, a gente acredita sim, oferta e procura. Se você tem mais gente procurando imóvel e você não tem, o preço cresce. As tipologias, você falou em tipologia, você acha que esses novos lançamentos, a gente fala muito em minimalismo, né? O menos é mais. Apartamentos compactos, pequenos e tal. Vai todo mundo para esse nicho aí, nesses novos lançamentos, ou vai ter um meio termozinho que vai ficar esquecido ali da família de 90 metros, 100 metros? Qual é a tua visão sobre esses novos lançamentos que vão entrar aí no mercado? Ricardo, a gente viu já que no final do ano passado foram lançados super compactos, foram muito bem aceitos pelos clientes. Nós tivemos aí lançamentos de altíssimo padrão em regime de condomínio fechado, também teve uma boa aceitação, mas eu acredito sim que sempre vai haver espaço, logicamente que em doses corretas, né, do médio alto padrão. Né? Então já tem 4 anos que não se lança nada, então empreendimentos bem localizados, nunca, né? Vai ter sempre seu comprador empreendimentos bem localizados, com a planta boa, com a planta moderna. Acredito sim que tem espaço para todos. Me lembrei agora, eu queria que, se você me permitisse, dar uma voltada na fita aqui para o primeiro bloco, em que eu te falei que seu avô fez doações, né, de terrenos visando valorizar uma região que ele estava desbravando. Foi assim com o Colégio Santo Inácio, que ele doou o terreno, foi assim com o Colégio Santa Cecília, que ele doou o terreno, mas foi assim também com o terreno da Unifor, né, que ele doou o terreno da Unifor para o falecido, né, o grande Edson Queiroz. Conta um pouquinho dessa história aí, patrão. Ricardo, final da década de 60, começo da década de 70, o industrial Edson Queiroz queria inaugurar a sua universidade, que é a Unifor. E ele tinha uns terrenos vizinhos à Esmaltec, ali na Francisco Sá, e o vovô soube disso, e ele já tinha comprado terrenos ali vivo, né? próximo ao Guararapes, e ele foi oferecer para o Edson, né? O Edson, não, patrão, mas eu já tinha um terreno. Então ele convidou o Edson Queiroz para poder conhecer o terreno, um platôzão, na região mais bonita lá do bairro. E ele perguntou: Edson, se você fosse implantar, quantos hectares você precisa? Ele disse: não, acho que uns 8 hectares daria. Então ele disse: Edson, então, são seus. Então a Unifor foi lá e, logicamente, valorizou todo o bairro. Não tem nem dúvida. Aliás, eu acho que hoje, a preço de hoje, o metro quadrado ali na Avenida Washington Soares, em frente à Unifor, em frente ao centro de eventos, ele é priceless, né? Que, para quem está entendendo o que eu estou dizendo, não tem preço, né? Um preço realmente exorbitante. E seu Ivens foi que se aproveitou ali e tem os principais terrenos ali da Avenida Washington Soares. Meu amigo Patrolino, estamos chegando ao final do programa.
Eu queria as suas últimas palavras, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua expectativa, se ela é realmente otimista para 2020, para os anos vindouros. Qual é a tua perspectiva real para a economia? Você acha que o Brasil está indo no rumo correto? Você acha que a economia vai crescer realmente? Juro baixo, inflação baixa e estável. O que é que você antevê para os próximos anos, a curto prazo, para o mercado imobiliário e para a economia nacional? Ricardo, nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa, né? Então, quando você compara em 2015, 2016, com um CDI de 14%, nada valia a pena. Hoje em dia você tem uma Selic de 4,25%, uma inflação de 3%. Dá raiva o dinheiro do banco, né? Então, você vai investir em outros mercados. E um deles é o mercado imobiliário. Então, acreditamos sim que esse ano é um ano de crescimento. Eu acho que a gente volta mesmo a gerar emprego, a ter boas vendas. Eu estou muito otimista. Perfeitamente. E se o presidente do Sinduscon, o Sindicato da Construção, está otimista, eu também estou otimista, todo mundo do mercado está otimista, e isso é bom para a sociedade, bom para a economia, porque quando o mercado imobiliário está bem, toda a cadeia econômica de um estado, de uma cidade, de um país também ficará bem. Esse foi o programa Flash Imobiliário de hoje. Agradeço a presença aqui do meu amigo Patriolino. Até o próximo sábado, 9 da manhã, com mais um grande nome aqui, com mais um grande tema para todos nós. Grande abraço a todos.